Fala galera, beleza? Pastor Nelson aqui falando. E é o seguinte, eu tenho um recado para você. Esse mês de agosto é o mês da juventude, né, nas igrejas batistas. E nós estamos aqui na Terceira Igreja Batista também comemorando o mês da juventude. E nós estamos trabalhando esse ano o tema influencers, ou seja, influenciador. E o nosso desejo é que você seja um influenciador na vida de alguém. E nós vamos trabalhar justamente isso, te incentivando a influenciar positivamente, influenciar com o evangelho na vida das pessoas. Também vamos falar das influências que nós recebemos no nosso dia a dia, né? E o nosso versículo-chave, versículo-tema, é o 1 Coríntios 11, 1, que Paulo diz o seguinte: siga o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Então queremos convidar você a estar conosco nas nossas celebrações aos domingos e também acompanhar a gente aí nas redes sociais, nos nossos cultos ao vivo, nos nossos vídeos, para aprendermos juntos, louvarmos ao Senhor e edificarmos a nossa vida para sermos melhores como pessoas e melhores também como cristãos. Que Deus te abençoe. Espero você, espero vê-los, vê-la, tanto presente quanto por conferência. Que Deus te abençoe. Obrigado. Tchau, tchau. Conto com você. Bom dia, Terceira Igreja, bom dia, amados irmãos. E é uma alegria nesta manhã podermos louvar ao Senhor. E este cântico que nós vamos cantar agora, ele diz que em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Que não importe as circunstâncias para você adorar e louvar ao Senhor. E eu convido neste momento você cantar com alegria ao Deus da nossa vida, aquele que é merecedor de toda honra e de toda glória. Minha adoração, ó Jesus, és tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, Senhor.
todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Jesus, eu te louvarei, aleluia, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Olá, meus irmãos queridos, graça e paz sejam com todos. Nós vamos pensar um pouco hoje sobre o tema o Espírito de Deus como agente influenciador. Estamos aqui na Terceira Igreja Batista, celebrando durante este mês, o mês da juventude, né? Estamos pensando sobre essa temática envolvendo as influências. E nós vamos pensar agora sobre esse tema, o Espírito de Deus como agente influenciador. Para isso, eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo de número 25, a mantenha aberta. Nós faremos a leitura de alguns versos do Salmo 25 e nós já vamos para o texto daqui a pouco. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, pega lá a sua Bíblia, abra e mantenha contigo para que possamos juntos estar acompanhando os textos que nós vamos estar lendo, ok? Muito bem. Eu quero pensar com vocês o seguinte: quem são as pessoas que te influenciam hoje? Você já pensou nisso? Quem são as pessoas que te influenciam? A influência, ela tem dois gumes. Ela, se for boa, pode mudar a sua vida. Pelo que você pode aprender, pelo que você pode extrair de um ensinamento, pelo que uma amizade, uma mentoria pode proporcionar. Isso pode mudar a sua vida, se esta influência for boa. Mas se ela for má, ela pode te destruir. E eu queria pensar com vocês, quem são as pessoas que estão te influenciando? Quem são as pessoas que te cercam e que de algum modo exercem influência sobre a sua vida? Você já pensou nisso? Pois é oportuno nós refletirmos sobre esse assunto, porque isso tem relação direta com a forma como levamos a nossa vida. Tá certo? Então, como eu disse, uma influência boa pode te levantar, pode mudar a sua vida, mas uma influência má, ela pode te destruir. E esse é um dos problemas das más influências, certo? Veja, uma má influência pode te levar a pecar, o que é terrível porque pode causar um círculo vicioso. Uma má influência te afasta de Deus. Uma má influência pode promover prejuízos emocionais, igualmente terrível. Se você tem prejuízos emocionais, isso pode afetar a sua vida inteira, por conta de influências negativas, más, que têm sobrevindo, que vêm sobre você. Certo? Então nós temos que pensar quem são as pessoas que exercem influência sobre a nossa vida. São pessoas boas,
são influências positivas ou não? Você precisa avaliar isso. Você precisa entender como tem sido a sua vida nesse aspecto. Ok? Então, ao passo que pessoas que têm algo a acrescentar, que são de fato espirituais, homens e mulheres de Deus, que exercem influência positiva sobre a sua vida, podem revolucionar o seu modo de viver. Mas como vimos, as influências más, elas podem te destruir. Se nós trabalharmos com alguns exemplos, nós vamos entender isso com mais clareza. Pensa comigo. Imaginem vocês como foi a vida de Faraó lá no Egito, no tempo de Daniel, quando passou a ser influenciado por ele. Faraó, depois que passou a ser influenciado por Daniel, teve o seu governo completamente modificado para melhor. Vocês conhecem a história. Por quê? Porque a influência que Daniel exerceu sobre a vida de Faraó mudou a vida de Faraó, mudou o seu governo, mudou a vida de uma nação. Influência positiva, influência boa, influência forte, influência espiritual de Deus. Certo? Vamos pensar também lá em Moisés, quando foi influenciado por seu sogro, quando precisou tomar decisões importantes acerca da administração das suas atividades. Também teve sua vida modificada pela influência do seu sogro, porque foi uma influência positiva. Foi alguém que estava dando conselhos prudentes. E isso foi muito importante para a vida de Moisés. Vamos olhar também para a vida de Eliseu, um aspirante a profeta, sob a influência do já profeta Elias. Como foi o ministério de Eliseu após ter sido influenciado por Elias? São histórias que nos levam a refletir como homens e mulheres de Deus podem nos afetar de forma significativa e mudar a nossa história por meio de influências positivas. Agora imagine um homem sob a influência direta de Satanás. O que pode acontecer? Sua vida pode ser completamente destruída. Pode não, vai ser. Vai ser. E veja que para se estar sendo influenciado por Satanás, você não precisa fazer muita coisa. Basta você não estar conectado com Deus. E é um grande erro achar que você tem a escolha de não estar sendo influenciado por Satanás quando está distante de Deus. Porque estar distante de Deus, pela via de consequência, vai te manter numa linha direta de ataque de Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo vive no maligno, o mundo é influenciado diretamente pelo maligno. Então quem vive nesse mundo e não tem a proteção do Altíssimo, e não tem uma vida conectada com Deus, não foi alcançado pela graça salvadora de Cristo, já está sob a influência direta de Satanás. Isso nos faz pensar, como você tem vivido? Como você tem levado a sua vida dentro deste mundo que jaz no maligno? Você já pensou nisso? Já avaliou esse aspecto? Pois é importante nós entendermos isso. É muito importante. Porque o mundo que jaz no maligno, ele tem todas as suas atividades voltadas para o mal, voltada para o pecado, voltada para aquilo que não é bíblico. É só você reparar em tudo que o secularismo promove. Onde está Deus nisso? Onde está Deus nisso? O que as grandes mídias promovem como aceitável e correto? Onde está Deus nisso?
Então, a gente não tem muita dificuldade para entender que o mundo, de um modo geral, segue numa linha perigosa, divorciado da graça de Jesus, afastado por completo da vontade de Deus. E nós que vivemos nesse mundo, temos que nos posicionar. Como você quer viver a sua vida? Sob a influência de Satanás ou sob a influência do Espírito de Deus? Nós estamos tratando aqui os tipos de influência para você entender que ou você está sob uma influência espiritual negativa ou você está sob uma influência espiritual positiva. Ou pessoas vão te influenciar para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento espiritual, ou pessoas vão te influenciar para uma ruína. Não existe um termo no meio. Não tem. Tá certo? Lembra que eu pedi que você abrisse sua Bíblia no Salmo 25? Pois bem, o Salmo 25 é uma demonstração de quem quer viver pelo Espírito. O Salmo 25 é uma demonstração de quem quer viver influenciado pelo Espírito de Deus. E aí eu quero começar a ver com vocês o texto do Salmo 25 e daqui podemos extrair algumas lições preciosas. E eu quero que você pense comigo. Vejamos, vamos fazer a leitura até o verso 5 inicialmente, depois nós vamos avançar um pouco mais pelo texto. Salmo 25, do verso 1 ao 5, inicialmente. A ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Que oração linda o rei Davi está fazendo aqui ao Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que primeiramente quem quer ser influenciado pelo Espírito de Deus precisa ter humildade para aprender. Sim, precisa ter humildade para aprender com Deus. Olha o que Davi está dizendo aqui, precisamente no verso 4 e 5. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ele está fazendo um pedido a Deus. Senhor, me mostra onde eu devo caminhar. Eu quero viver influenciado pelo Senhor, então me dá a direção. Olha o verso 5, como ele diz, como ele abre o coração para Deus. Guia-me, Senhor, com a tua verdade e ensina-me. Quem quer ser influenciado pelo Espírito de Deus precisa ter humildade para aprender. Davi está aqui pedindo ao Senhor, ensina-me. Ele está se colocando numa posição de aprendiz, numa posição de humildade e pedindo a Deus, ensina-me. Nós precisamos entender que vamos passar a vida inteira aprendendo com Deus. Nós precisamos entender que nós vamos chegar aos 90 anos de idade, se Deus nos der graça para isso. E ainda assim, nós teremos mais 90 anos pela frente para aprender muitas coisas, porque o que nós saberemos ainda estará muito próximo do piso. Quem diz que sabe alguma coisa, meus irmãos, quem diz que tem algum conhecimento, você pode ter certeza que é o que menos sabe. A soberba não leva ninguém a lugar nenhum. E quem se acha com o potencial de que
quem se vê com grande potencial, quem acha que tem grandes conhecimentos, na verdade é um grande tolo. Porque as páginas das Escrituras nos remetem a uma posição de humildade. De humildade. Então, se Deus te deu o privilégio de estudar, de conhecer, de se aprofundar em vários assuntos, glória a Deus por isso. Mantenha-se humilde, porque ainda temos muito a aprender. Então, Davi está nos ensinando que nós temos que ter humildade para aprender. Olha que coisa extraordinária. Porque com esta postura, nós temos a condição de estar sob a direção de Deus. Porque Deus não vai governar a vida de um coração altivo, soberbo, arrogante. Não tem espaço com o Senhor. Agora, se você se mantém com humildade, Senhor, eu quero aprender contigo. Senhor, me ensina, me dá sabedoria, me dá discernimento sobre como agir em determinadas situações, me mostra o caminho que eu devo seguir diante deste problema, diante deste caso, diante deste fato. Eu preciso do Senhor. Isso é uma posição de humildade. E aí, nós estaremos recebendo do Senhor a instrução, porque a palavra dele está nos garantindo isso. Muito bem, vamos avançar. Para quem quer viver, influenciado por Deus, também precisa ter consciência de pecado. Olha o que nos diz o verso 6, do 6 ao 8. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim. Pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, pois mostra o caminho aos pecadores. Quem quer ser influenciado por Deus, quem quer ser diretamente influenciado pelo Espírito de Deus, tem que ter consciência de pecado. Olha o que Davi está dizendo para o Senhor aqui, rasgando o coração. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Por que ele está dizendo isso para Deus? Porque ele sabia, ele tinha consciência de que era pecador. Ele tinha absoluta consciência de que havia cometido muitos erros. Está falando, Senhor, não lembra de tudo aquilo que eu fiz. Não olha para mim lembrando daquilo, considerando tudo que eu fiz. Olha para mim de acordo com a tua misericórdia. Então, ele tinha consciência plena de que era pecador. Consciência de pecado. Quem não tem consciência de pecado, quem não tem convicção de que é pecador, não entendeu nada do Evangelho, precisa olhar para Jesus, precisa entender que sem Cristo está perdido. Quem não tem consciência de pecado precisa primeiramente se converter ao Evangelho Salvador de Jesus. Converter sua vida para o Evangelho. Entender a sua origem, que é pecador e que precisa da graça salvadora de Cristo. Assim, quem tem esta consciência de pecado está em condições de ser influenciado pelo Espírito de Deus e viver grandes experiências com o Senhor. O verso 11 vai imprimir outro ensinamento a nós. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Ah, meus irmãos, quem quer ser influenciado pelo Espírito de Deus precisa de arrependimento e confissão. Sim. Sem arrependimento, sem confissão, não tem como você querer andar com Deus.
Não tem como você querer viver a sua vida governada pelo Senhor, porque Deus não tem compromisso com aquele que intencionalmente vive numa prática continuada de pecado e não quer se arrepender conhecendo o Evangelho. Deus tem compromisso com aquele que se arrepende, com aquele que coloca o joelho no chão, que coloca o rosto no pó e diz: Senhor, eu pequei contra ti, eu confesso que sou pecador, que fiz isso, mas que eu preciso da sua graça. E a Bíblia nos diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se você quer ser influenciado pelo Espírito de Deus, você precisa de arrependimento e confissão. Assim você vai alcançar a graça do Senhor sobre a sua vida. Versos 12 e 13 vai nos dizer ainda algo igualmente precioso. Quem é o homem que teme o Senhor? Deus instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e seus descendentes herdarão a terra. Olha que coisa extraordinária. Quem quer ser influenciado por Deus também precisa temer o seu nome. Precisa temer o nome de Deus. Precisa temer o nome do Senhor. Precisa entender quem Ele é. Precisa entender que Ele é Rei soberano sobre tudo e sobre todos. Tem que se curvar diante da majestade do Altíssimo. Porque quem tem essa postura de temor diante de Deus, pode se ajoelhar diante dele com o coração contrito, humilde, arrependido, em confissão, e clamar por ele por misericórdia, por perdão de pecados, por direção, e o Senhor nos garante pela sua palavra, que ele assim nos atende. E por esta forma podemos viver influenciados pelo Espírito de Deus, quando tememos o nome do Senhor. Para nós caminharmos para o final, quem quer ser influenciado por Deus tem uma notícia extraordinária, uma promessa, duas promessas, que estão nos versos 14 e 15. Quem quer ser influenciado por Deus vai conhecer os segredos de Deus e a aliança do Senhor. Irmãos, conhecer os segredos de Deus é para poucos. O Senhor, verso 14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Ensinamentos preciosos e profundos acerca dos mistérios de Deus, acerca da palavra do Senhor, são ministrados àqueles que estão em estreita comunhão com Deus. Estão em conexão absoluta com o Pai. Existem coisas que Deus vai falar para você só se você estiver em íntima relação com Ele. Isso é um privilégio, mas para isso há um preço a pagar. Preço da renúncia do eu. O preço de você lutar contra os desejos que nos afastam desta comunhão com o Senhor. Então, quem paga o preço? Quem luta contra a natureza humana, que tem a tendência natural de se afastar de Deus, e busca a presença de Deus com intensidade, vive coisas que ninguém vive. É o que a Bíblia diz sobre conhecer os segredos de Deus, aqueles que são tementes a Ele. E a outra promessa, essa é uma promessa, conhecer os segredos de Deus e a aliança de Deus. E a outra promessa, está no verso 15. Quem quer ser influenciado pelo Espírito de Deus viverá em segurança.
Verso 15 nos diz: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Meus irmãos, nós vivemos num mundo cruel. Nós abrimos a porta da nossa casa, colocamos o pé na rua, já estamos sujeitos a muitas coisas. Você sabe disso. A palavra de Deus diz que aqueles que estão em conexão com o Senhor, que desejam viver sob a influência do Espírito de Deus, têm a segurança do Altíssimo. Não cai em armadilha, não cai em cilada, tem a sua vida livre do maligno, das astutas armadilhas e ciladas do diabo. É uma promessa do Senhor. Então nós podemos entender que se desejamos viver sob a influência direta do Espírito de Deus, com base em tudo que estamos aqui tratando, nós temos como promessa do Senhor viver em segurança, pois só Deus pode tirar os nossos pés das armadilhas que o diabo apronta para nós. Então, meu irmão, minha irmã querida, que você possa entender que uma vida plena com o Senhor só é possível quando você se dedica a isso. E eu quero te convidar, te desafiar a viver uma vida influenciada pelo Espírito de Deus, por homens e mulheres de Deus também. E que a partir de hoje você tenha muito cuidado com as suas amizades, com as pessoas que te cercam, e peça que Deus te dê sabedoria para discernir quem pode exercer influência sobre a sua vida ou não. Assim sendo, você viverá plenamente com o Senhor, tendo de Deus sabedoria espiritual, discernimento para viver a sua vida com outros olhos, os olhos espirituais. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de graça, de paz, em nome de Jesus.